seja muito bem-vindo. Você está em mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá Eu sou o Hugo Gama. e hoje, aqui nesse espaço, a gente vai falar sobre afrofuturismo, educação e muitos outros assuntos que têm tudo a ver com essas temáticas. E vamos aos recados desse episódio. Isso. Se você apoia o Afrofuturo, se você nos segue, se você nos lê, se você nos assiste agora nesse novo formato, eu queria lembrar você de você nos apoiar pelo Apoia-se, que é o apoia-se/Afrofuturo. Lá existem algumas categorias de apoio e você pode escolher a que cabe dentro do seu orçamento para nos apoiar mensalmente. E futuramente a gente pode inserir até o Pix, se for necessário, para a gente poder deixar isso mais flexível, caso você não possa nos apoiar mensalmente. Eu peço também para que você nos siga nas redes sociais, que no caso é @faleafrofuturo, e nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes que são as mais atuais. Hoje nós estamos, inclusive nós estamos no TikTok, mas a gente ainda vai produzir algum conteúdo por lá. Eu peço também para você acessar o site do Instituto Afrofuturo, que é uma parte dessa nova fase que a gente do projeto que a gente está tocando para frente. Dentro do site tem algumas informações, mas a gente vai deixar vocês mais a par do que a gente vai fazer a partir de agora em relação ao Instituto. O nosso site do Instituto é institutoafrofuturo.com, é muito fácil de acessar, é só acessar pelo navegador que você desejar. E caso você queira falar com a gente, caso queira dar algum recado, caso tenha alguma crítica, alguma informação ou quer nos mandar algum tema para que nós possamos falar, você pode mandar um e-mail para faleafrofuturo@gmail.com. E aí você pode mandar um recadinho para a gente. Tudo bem? Recados dados. Hoje, o tema do nosso episódio é um tema que eu amo, porém muito complexo, muitas coisas para falar sobre esse tema. E a base desse conteúdo, né, desse episódio, é um artigo do professor Renato Nogueira, que é esse aqui, Afrocentricidade e Educação, os princípios gerais para um currículo afrocentrado, que está impressinho aqui, mas ele está em PDF aí pela internet, você acha em qualquer lugar, e a gente vai deixar ele como dica do episódio, a gente sempre deixa a dica Afrofutura aí no final, e a gente vai deixar um link disponível para vocês acessarem esse artigo. A gente hoje vai falar sobre coisas que estão nesse artigo, mas também sobre outras coisas que a gente resolveu trazer aqui para vocês, que a gente entende que são complementares a essa temática, né? Então, óbvio, a gente vai explicar para vocês o que é afrocentricidade, né? A gente já tem um episódio aí falando disso. Não lembro exatamente qual é o número dele, mas ele tá aí, né, nas nossas no seu agregador de podcast aí que você Eu ouve. posso relacionar ele depois. Isso. A gente pode deixar aí também como no final aí na descrição do episódio. E a gente também, muitas das coisas que a gente vai falar hoje são frutos desse livro chamado Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora que é organizado pela Elisa Lark Nascimento, né, a viúva do Abdias do Nascimento. Esse livro tem muitos textos, né, ele é um livro de artigos, então é um livro que já está até um pouco antigo, assim, eu nem sei de que ano ele é, mas ele é um livro ainda muito inovador, por incrível que pareça. Ele é de 2009 e esse artigo do professor Renato Nogueira é de 2010, inclusive de novembro também, no mês no qual nós estamos, nesse mês que vocês já sabem que é um mês super importante, né? Que as nossas pautas estão super aí, mais visíveis e tudo mais. Então, basicamente são essas duas referências bibliográficas principais desse episódio. E vamos ao assunto, vamos parar de enrolar, vamos falar do que a gente tem que falar. Eu só ia complementar o recado, dizer que caso você queira levar a gente para sua empresa, para sua instituição, para, enfim, o lugar onde você está, você pode mandar um e-mail para a gente lá no endereço que o Hugo falou, falhafrofuturo@gmail.com, que a gente está com a agenda de trabalho, enfim, educacional aberto. Você pode convidar a gente para ir até você, tá bom? É isso. Vamos ao tema. Vamos lá. Esse tema de afrocentricidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena leitura em relação ao que é afrocentricidade, para caso você esteja chegando agora. Mas depois disso, a Morena vai complementar com algumas informações referentes ao texto do professor Nogueira, tá bom? Então, o que é a educação na perspectiva da afrocentricidade?
A educação na perspectiva da afrocentricidade promove a recentralização dos sujeitos africanos, através da valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira, bem como promover a agência e a identidade dos africanos nascidos na diáspora. Isso até é um assunto interessante que a gente tinha conversado esses dias, né? Sobre se eu sou brasileiro, se eu sou africano e na diáspora, enfim, isso a gente pode trazer mais para frente também até sobre Sobre isso. identidade, mas aí é importante Exatamente. ressaltar que para a afrocentricidade, todas as pessoas negras nascidas no continente ou na diáspora, que somos nós, por exemplo, aqui no Brasil, a diáspora é compreendida por todas as comunidades, né, formadas por pessoas negras a partir do fenômeno da colonização, né, e também por pessoas que migraram por outras questões pós-colonização. A diáspora ela é reconhecida no continente africano por um congresso, né, o Congresso Pan-Africano. A diáspora é reconhecida como a sexta região do continente africano. Então é como se fosse um território fora do território geográfico, porque território não é somente geografia, território também é práticas e culturas e valores e etc. Então a diáspora ela é reconhecida pelo panafricanismo como parte do continente africano, e para a afrocentricidade as pessoas negras que nascem fora do continente, elas também são africanas. Africanas em diáspora, né? E não africanas nativas do continente africano. É apenas essa distinção. Ah, Morena, mas eu não sou africana, eu nasci no Brasil. Isso é um direito seu, né? A reivindicação da sua identidade, ela é sua e ninguém vai... Isso não é uma coisa imposta, né? Mas se você é uma pessoa que se alinha filosoficamente, politicamente com a afrocentricidade, você vai defender uma identidade africana em diáspora, entendendo que a formação da identidade nacional no Brasil ela se dá colocando pessoas negras à margem da cidadania, da dignidade. A gente não tem acesso a todos os direitos, a gente não é tratado como cidadão. Então, portanto, a afrocentricidade reconhece que a nossa identidade e o nosso pertencimento ele está associado ao continente africano e sua diáspora. Basicamente é isso. Exatamente. E a afrocentricidade é um tipo de pensamento, como ela mesma diz, é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes do fenômeno, atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. Essa parte é uma fala do Assange, que ela já falou, a Morena já falou algumas vezes sobre ele aqui, e a gente vai também entrar um pouco a fundo sobre as palavras dele, sobre o que ele tem para nos dizer. E para o Assange, os sujeitos africanos do continente diáspora foram descentrados pela perspectiva eurocêntrica, que avançou com o processo de colonização, ou seja, ele é um sujeito descentrado sempre que se posicionar a partir de uma experiência que não está alicerçada em sua própria história. É exatamente o que a Morena disse agora. Bom, você é brasileiro, mas até que ponto você é brasileiro? Até onde você consegue afirmar que você é uma pessoa, que você é brasileiro e desfruta dos mesmos direitos enfim, e benesses de ser um brasileiro, né? Então, acontece a partir disso. E dois conceitos centrais da afrocentricidade são as ideias de conscientização e, e agência. A conscientização é o aspecto que orienta os seres humanos no conhecimento sobre as opressões que sofrem, como também sobre as vias possíveis de libertação através de sua agência, sendo a agência a capacidade de dispor de libertação através de sua agência. Então, Ficou confuso isso. ficou um pouquinho confuso, mas enfim. E para o autor, é necessário também, para o autor, no caso, o Assange, é necessário que o sujeito africano, através de sua conscientização, deixe a posição de dependência para posicionar-se como agente de transformação para si mesmo. Então, ele, como a Morena disse, a afrosensibilidade tinha a ver com conscientização do lugar que você está e de como você lidar com essa posição em que você se encontra na sua cultura. Então, tem muito a ver como você pensa, qual é o pensar que você tem a partir do sujeito que você... a partir da definição de você mesmo como sujeito. Eu ia falar que sobre essa questão da agência, que foi o que eu falei que ficou confuso, o Assange está falando sobre uma capacidade de agir sobre a sua própria realidade, né? A agência basicamente é essa capacidade, né? De pegar tudo aquilo que você sabe, que você tem, por exemplo, sei lá,
me formei no ensino técnico e etc. Eu estudei numa graduação e tal. Você pega isso, que é um conhecimento profissionalizante, formal e tal, e toda a sua capacidade, a sua energia enquanto ser humano, né, todas as suas faculdades, digamos assim, as suas habilidades, tudo aquilo que você dispõe de recurso enquanto um ser humano, para colocar isso a favor da sua própria libertação e das pessoas que vêm da mesma origem que você. Basicamente, a ideia de agência tem a ver com isso, com a sua capacidade de agir, literalmente. Parece um pouco redundante, e é para ser mesmo, porque o que ele está falando é: você precisa primeiro se conscientizar de quem você é, de onde você está, o que aconteceu para que você chegasse nessa situação. A partir dessa consciência do passado, do presente, aí sim você consegue agir para a construção de uma outra realidade de futuro, né? Meio que isso. Ele não está falando de futuro aí, mas eu que estou enfiando essas palavras na boca do pobre do Assange. Mas já falando aqui em relação à questão de educação, questão de afrofuturismo e tal, a gente está pensando numa perspectiva de educação, numa perspectiva, no caso, a gente ainda está falando de afrocentricidade, nem entrou ainda na parte de educação, mas da capacidade que a gente precisa ter, enquanto pessoas negras, de dispor desses nossos recursos, vontades, energia, etc. e tal, para construir uma nova realidade para a gente. Acho que ficou mais mastigado, digamos assim, porque eu acho que também é bem afrocentricidade, é importante dizer. Afrocentricidade não é uma religião, não é um adjetivo, né? A afrocentricidade ela é um paradigma acadêmico. Então, por isso que quando eu vejo as pessoas falando, amor afrocentrado, eu até já falei isso no outro episódio de afrocentricidade. Eu não tenho como. Eu vou ser rude, né? Isso é uma burrice, gente. Desculpa, mas isso é burrice, porque o Assange, ele conceitua a afrocentricidade, não é para você aplicar isso igual um adesivo, né? Em você, no seu relacionamento, na sua casa. Não é sobre isso. É sobre a forma como você aborda e como você cria conhecimento. É sobre conhecimento, é um paradigma acadêmico, epistemológico. O que quer dizer epistemologia? A produção de conhecimento. Então, ele está falando de escrita, ele está falando de criação de projeto, ele está falando de algo bem acadêmico, bem nesse lugar assim. É claro que dá para a gente pegar isso e transpor para outras áreas da nossa vida. Mas é um equívoco a gente achar que eu sou um ser humano afrocentrado. Porque não é sobre a sua identidade, né? É sobre uma ideia e a partir dela você construir coisas, projetos, né? Enfim, escrever. É mais sobre isso, sobre uma abordagem, do que sobre uma parada que você consegue adotar como uma filosofia de vida. Não é muito por aí, entendeu? Então, quando ele começa a falar sobre a nossa capacidade, né, de criar coisas a partir da afrocentricidade, ele está nos chamando a responsabilidade nos nossos campos de estudos, de trabalho. É mais disso que ele está falando. Morena, mas eu vejo pessoas que falam que são afrocentradas e mudaram para nomes africanos e só casam e namoram pessoas negras. Isso é um problema delas, isso é uma questão pessoal, intransferível e de ordem íntima. O Assange não manda você fazer isso ou deixar de fazer isso. Isso é um problema seu. E a afrocentricidade não tem nada a ver com quem deita na sua cama. Não tem nada a ver com isso. Mas é óbvio que a partir do momento que você vai desconstruindo algumas noções do conhecimento, da forma como você pensa, isso vai afetar outras áreas da sua vida, porque nós somos seres humanos totais, interconectados, né? Uma coisa não está desconectada da outra, mas a afrocentricidade essencialmente não é sobre isso. Acho que deu para pegar essa visão. Você quer aproveitar e já entrar dentro do texto do professor Nogueira? Pode ser. Pode? Então vamos lá. Eu só ia colocar aqui um exemplo. Eu escrevi um texto sobre afrocentricidade em 2018. Tudo isso que a gente falou aqui é desse texto, é fruto desse texto. Que está até no Medium do Afrofuturo, que é uma mídia que a gente não tem usado mais, mas o Afrofuturo, quando ele começou no Medium. Antes de ter qualquer outro tipo de conteúdo, o conteúdo era escrito e no Medium. E, inclusive, na época que eu escrevi esse texto, foi quando eu comecei a juntar o conteúdo que eu falava de afrofuturismo com a afrocentricidade, que já era uma coisa que eu estava estudando. E aí eu trago um exemplo nesse texto que eu gosto muito de dar, que é
a narrativa sobre o descobrimento, né? Narrativa, por exemplo, já que a gente está falando de educação, eu não sei vocês, mas quando eu aprendi sobre a história do Brasil, eu aprendi que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em abril aqui, né, de 1500. E aí, do ponto de vista afrocêntrico, isso não faz o menor sentido. Porque como é que alguém descobre um lugar que já é habitado? Você só descobre um lugar que não tem ninguém, né? Aí descobri um negócio lá, não tinha ninguém lá e tal. Agora, como é que você descobre um lugar que já moravam milhões de pessoas? Isso não faz nem muito sentido. Então, do ponto de vista da afrocentricidade, essa é uma narrativa que está descentrada. Se nós, pessoas negras, por exemplo, eu sou professora de história, estou ensinando isso lá, é claro que eu estou cumprindo os currículos e base nacional de curricular lá do MEC, mas isso é um ponto de vista um pouco problemático. Se eu não problematizo isso, né, eu estou contribuindo para a manutenção desse tipo de narrativa histórica, que a gente hoje, em 2023, a gente já sabe que é uma narrativa, no mínimo, mentirosa. Né? Então, quando o Pedro Álvares Cabral chega aqui, já existiam milhões de pessoas aqui. Essas pessoas aqui descobrem o Pedro Álvares Cabral perdido no mar, basicamente é isso. Doente, todo lascado e tal. Ele não estava tentando chegar aqui, estava tentando chegar em outro lugar, né? E por acaso ele veio parar aqui. aqui. Então, do ponto de vista da afrocentricidade, é isso. Assim como tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte, agora eu não tô lembrando quem foi, se alguém aí que tá me ouvindo, vendo, sabe quem foi que falou isso, por favor, conta pra gente nas redes sociais que eu não lembro mais. Mas eu ouvi de uma pessoa, uns anos atrás, que num navio negreiro, ou você tá com um chicote na mão, ou você tá acorrentado no porão. Qual é o seu ponto de vista? Não dá pra você estar com o chicote na mão acorrentado, dando nas suas próprias costas, né? Então é no mínimo esquisito. É bem isso. De que ponto de vista você vive, você cria, você trabalha, de que ponto de vista você prega pros outros? É o do chicote? Ou é de quem tá no porão e tá ali com, né, a galera junto ali viajando? É uma escolha, né? Quando a gente coloca uma coisa no mundo, essa coisa ela tem uma posição. Basicamente é sobre isso que a afrocentricidade está falando. Aproveitando já para entrar no conteúdo do artigo do Nogueira, ele fala, né, nesse artigo sobre educação afrocentrada, a primeira coisa que ele pergunta, né, esse artigo ele é fruto de um encontro que rolou e tal. O professor Renato Nogueira, ele não sei se ainda é, mas ele era na época desse artigo aqui, ele pesquisava lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e esse artigo é fruto de um encontro e tal, que rolou em 2009. Ou seja, ele já estava falando disso, galerinha, há muito tempo. E a galera achando que está inventando a roda com educação antirracista. Desculpa. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar nessa parte. Ele faz esse primeiro questionamento, né? Quais são os fundamentos de uma educação afrocentrada? Se ela existe, então o que fundamenta essa existência, né? E aí ele vai citando vários nomes de vários intelectuais, dentre eles o Cheikh Anta Diop, que a gente já falou aqui no episódio anterior sobre ele, que é o grande homenageado da nossa temporada sobre educação. A gente vai falar do Diop em outros episódios, aí vamos entrar especificamente nos conteúdos dele, enfim, no trabalho que ele deixou. Mas ele cita outros, como o Fanon, que o Hugo falou, o Amilcar Cabral, de quem a gente vai, inclusive, falar hoje, Malcolm X, ele fala de uma galerona, né? E aí ele vai dizendo que com o Asante, né, que é esse cara que a gente citou agora, com o Molefe Ket Asante, que é esse professor, a afrocentricidade recebeu um primeiro tratamento teórico sistemático, né? O Asante, ele tornou a afrocentricidade um sistema organizado, digamos assim, de pensamento. Então, apesar da afrocentricidade já estar presente na obra de muitos desses intelectuais e pensadores antes do Asante, o Asante é a primeira pessoa que pega tudo isso e organiza numa ideia, num conceito. Por isso ele é reconhecido como a pessoa que cunhou, de fato, a afrocentricidade enquanto conceito. Beleza. Aí ele vai falar que, enfim, dessas questões de agência, que a gente acabou de explicar e tudo mais, e que a afrocentricidade ela é uma questão de localização, que é uma coisa que eu não citei aí antes, justamente porque esse artigo fala bastante de localização. A questão da localização, ele fala assim,
A afrocentricidade é uma questão de localização porque os africanos vêm atuando na margem da experiência eurocêntrica. Isso é uma citação direta do Assange, e ele diz que toda produção que não atende aos interesses eurocêntricos, ela se torna uma produção marginalizada. Então, quando a gente está falando de uma educação afrocentrada, é importante a gente pensar também que é um processo de marginalidade. Construir uma educação afrocentrada, seja onde você estiver, seja num projeto social, seja numa escola pública, numa escola particular, é um processo solitário, é um processo que recebe muito ataque e é um processo de marginalidade, né, que traz um sentimento de marginalidade. Quase proibido. Né? É quase proibido, exatamente. Então é importante que todo mundo que vai ouvir esse episódio, ou quem é educador, ou quem se interessa e quer implementar algo parecido na sua iniciativa, na sua escola e tal, tenha consciência de que não é uma coisa tranquila, tá? É uma guerra ideológica, é uma questão cultural fortíssima, então, né, a gente enfrenta questões. A pessoa também pode perguntar, mas temos a lei aí, né, a 10.639, desde 2003, né, que ratifica que nas escolas podemos ter ensino de educação afro-brasileira nas escolas, mas, por exemplo, vamos lá, tem um dado do ano passado, daqui do Rio de Janeiro, não é nem um dado nacional, de que 70% das escolas daqui do Rio de Janeiro... Não é do Rio, não, é do Brasil. Do Brasil, né? É uma pesquisa do Guelé 10 com o Instituto Alana. 71% das escolas municipais, das escolas não, das redes de educação municipal, ou seja, de cada município do Brasil, 71% não cumpre a 10.639. A 10.639. E a 11.645, que é a atualização que inclui ensino indígena, né? E aí, a gente está falando de uma realidade, assim, garantir história e cultura afro-brasileira, é por isso que a afrocentricidade advoga pelo africano. Por quê? Quando você advoga pelo africano, você está falando, você não pode começar a falar de escravidão e só disso. Você precisa falar do que aconteceu antes da escravidão. Então, muitas vezes, quando a gente fala, beleza, a história da África é primeiro afro-brasileira. Se você olhar o texto da lei, é história e cultura afro-brasileira e africana. Muitos dos lugares que aplicam só afro-brasileira. E qual é o problema disso? O problema disso é a gente achar que a nossa história começa na escravidão. E aí tem uma frase do professor John Henrique Clarke que fala: quando você pensa que a sua história começou na escravidão, tudo parece progresso. Então, assim, você aprender é um desserviço. Por isso que eu tô falando que cumprir a 10.639 e a 11.645 não garante absolutamente nada do ponto de vista afrocêntrico, que é um projeto mais radical, né? É um projeto que vai um pouco além da ideia de inclusão, de diversidade, de social-democracia, de enfim. A questão não é caber, a questão é ser. Exato. Então, o que a lei nos diz para fazer é caber. E a gente não tem que caber, a gente tem que ser. A gente aqui está advogando por uma ideia de destituição do lugar do Brasil, né, desse lugar de conhecimento hegemônico, de derrubada de lugar de privilégio desse conhecimento. Então, assim, você vai trabalhar história da África com a mesma carga horária que você vai trabalhar a história da Europa. E a gente sabe que isso não é uma coisa simples, isso não se aplica, eu pelo menos, sendo direta, assim, eu nunca vi, em lugar nenhum. Mas por que esse podcast existe? Porque eu tenho muito interesse em defender posições mais radicalizadas em alguns sentidos. Por quê? Porque é a radicalidade que arrasta a mudança, entendeu? Se a sua nota de corte ela tá aqui, o máximo que você vai conquistar é aqui. Então, para mim, aqui eu tô com a mão para quem não tá me vendo, tá, gente? Se você pensa em 10, o máximo que você vai chegar, a sua radicalidade tá em 10, o máximo que você vai chegar é em 5. Porque tem muitas forças contra, né, de contra-resistência. Então, a gente precisa arrastar esse limite um pouco mais para frente. Senão a gente não garante o mínimo do básico, né? Então, esse podcast, ele inclusive é muito... recebe pouco incentivo, a gente não ganha grana com ele, porque é uma escolha editorial. Falar de assuntos que não se falam em outros lugares, trazer perspectivas que não interessam economicamente para ninguém. Isso é uma escolha e isso traz, inclusive, consequências para o meu trabalho, para o seu trabalho, para o nosso bolso,
né? Porque quando você fala o que ninguém quer ouvir, ninguém quer bancar isso, mas é uma coisa que a gente escolheu fazer, a gente escolheu bancar e a gente vai equilibrando isso na medida do que é possível. Então esse episódio ele também é muito sobre isso, sobre pensar as questões políticas e os limites políticos dos assuntos. Bom, ele vai falar que, o Nogueira, ele vai falar aqui nesse artigo que é muito importante a gente pensar e que é muito decisivo, né, a gente entender que nesse processo de tomada da cultura, da história africana e tal, como referencial de absolutamente todas as atividades, a gente está falando de uma ideia de perspectiva, né? A gente está falando de afrocentricidade enquanto uma perspectiva de mundo. Então, se a afrocentricidade é uma perspectiva, o eurocentrismo é uma perspectiva. Ele não é a perspectiva universal, ele não é a única e ele não é mais importante do que nenhuma outra perspectiva. É por isso que é tão radical, né? E a gente sabe que isso não é facilmente aceito. Basicamente, o que o Assange vai falar, e ele traz uma citação direta que eu vou ler para vocês porque é muito interessante, ele vai falar assim: deve-se enfatizar que a afrocentricidade não é uma versão negra do eurocentrismo. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito. As pessoas falando, o Hitler negro, chamando o Garvey de Hitler negro. Enfim, falando outros absurdos, assim. E o Assange vai dizer que o eurocentrismo está assentado sobre noções de supremacia branca que foram propostas para proteção, privilégio e vantagens da população branca na educação, que é o primeiro ponto que ele traz, na economia, na política e assim por diante. Por que primeiro na educação? Porque quando você conquista, entre aspas, a educação, você forma todas as outras áreas. Né? É na educação que você forma os economistas, é na educação que você forma os médicos, os juízes, os políticos. Então, se você conquista a educação, você conquista o futuro. Basicamente é isso. De modo distinto do eurocentrismo, a afrocentricidade condena a valorização etnocêntrica às custas da degradação das perspectivas de outros povos. O que ele está querendo dizer com isso? Você não pode valorizar uma perspectiva, tipo, vamos falar só de afrocentricidade e vamos invisibilizar a perspectiva indígena. Fez merda. Desculpa o palavrão. Mas é isso. Já fez cagada. A ideia da afrocentricidade é que se coloque no mesmo patamar horizontal todas as perspectivas. Ponto. Além disso, o eurocentrismo apresenta a história particular e a realidade dos europeus como conjunto de toda a experiência humana. O eurocentrismo impõe suas realidades como sendo universal, isso é, apresentando o branco como se fosse a condição humana, enquanto todo não branco é visto como um grupo específico e, por conseguinte, como não humano. Meu Deus. Só um pouco de tudo que a gente vê por aí, né? Esse pastiche cultural que a gente vive, né? Essa eugenização de tudo, essa padronização de tudo, absorver tudo que é possível do outro e pausterizar dentro da própria perspectiva de etnocentrismo deles. Então, tudo que for novo, tudo que for diferente, tudo que for fora da perspectiva racial e cultural deles vai ser absorvido, vai ser destruído, vai ser assimilado e depois vai ser destituído. Então, não vai funcionar. Desculpa minhas caretas, gente, não consigo segurar. Aí tem uma coisa mais polêmica aqui que eu vou ler porque eu gosto. Eu adoro polêmica, sou ariana. Eu sou, como é que fala? Satanares. O que explica, tudo isso que a gente falou, explica o fato de que alguns acadêmicos e artistas afrodescendentes se apressam por negar e recusar a sua negritude. Tandam. Já vimos aí, hein? Elas e eles acreditam que existir como uma pessoa negra significa não existir como um ser humano universal. Eles estão certos, de fato. Se você abraça a sua negritude, você vai ser o exótico em qualquer lugar. Conforme o Woodson, nosso querido Carter Good Woodson, do episódio anterior, que se você não ouviu, vai lá ouvir quando acabar esse. Conforme o Woodson, elas e eles se identificam e preferem a cultura, a arte, a linguagem europeia no lugar da cultura, arte e linguagem africana, porque elas e eles acreditam que tudo que se origina da Europa é invariavelmente melhor do que tudo que é produzido ou os assuntos de interesse de seu próprio povo. Tem uma série da Netflix que é bem exemplo disso. Aquela dos africanos ricos lá. É um reality show africano, mas não é africano, ele é europeu. Tem gente africana, mas não é africano, é qualquer coisa, é americano, é europeu.
mas eles É não... ocidental. É ocidental, exatamente. É um africano ocidentalizado. Quando eu assisti esse reality, eu pensei, caraca, eu vou ver um pouco do pessoal de lá, vou ver o que eles fazem por não. Se você assistisse um vídeo de uma roda de jongo, você estaria vendo mais África do que o reality show da galera milionária africana, né? E eu vou lembrar o nome desse reality, eu vou colocar nos comentários depois, e vocês vão ter uma ideia do que a gente está falando aqui nesse anexo aí. Bom, continuando, depois dessas porradas que o Assange nos dá, o Nogueira ele vai falar sobre a questão da afrocentricidade, do eurocentrismo, na verdade, apostar num sujeito neutro e defender a existência de uma realidade sem centros e margens. E nós sabemos que isso não existe. É disso que a afrocentricidade fala. A localização é uma categoria afrocentrista que enfatiza que todas, absolutamente todas, as relações são baseadas em centros e margens e nas distâncias de cada lugar do centro ou da margem. Não interessa quem você é, onde você está, qual é a sua cultura, enfim, de onde vem a sua história. Você é um centro em si mesmo. A sua perspectiva, ela tem um centro e ela tem uma margem. Então, se você é uma pessoa branca, que foi criada numa cultura branca, que tem privilégios de uma pessoa branca, numa sociedade branca, você vai ter o seu centro eurocentrista e as suas margens perto de tudo aquilo que não é branco. Se você é uma pessoa negra afrocentrada, o seu centro está aqui, né, na sua experiência afrocentrada, e as margens disso está em tudo aquilo que não é a sua experiência afrocentrada. Então, é isso. Todo mundo é um centro e uma margem, enfim, tem o seu próprio. Essa meio que é a ideia que ele está defendendo aqui. Os termos centro e afrocentrado, as expressões estar centrado ou ser uma pessoa afrocentrada, que era aquilo que a gente estava discutindo, dizem respeito à perspectiva de localização dentro da sua própria referência histórica e cultural, sem nenhum desmerecimento das outras perspectivas. Não é sobre, eu estou centrado em mim mesmo e eu sou o melhor do mundo. Me desculpe, vocês não estão com nada. Você não é negro bastante. Você não é negro bastante. Não é sobre isso, galerinha. E aí tem uma coisa maravilhosa aqui, que aí é o momento da polêmica, que eu adoro. Adoro. Vocês já me perguntaram algumas vezes nos comentários do Instagram se eu tenho problemas com o antirracismo. E sim, eu tenho. Chegou o momento definidor de eu falar isso. Vamos falar sobre o antirracismo. Pois é. Então, eu não acredito em anti-nada. Se você é anti alguma coisa, eu sou da teoria que você não destrói uma sociedade, um sistema, né, inteiro, sendo contra nada. Você constrói uma alternativa àquela coisa, tornando aquela coisa obsoleta, desnecessária, indesejada. E assim você pode transformar a sua realidade para um outro modelo de sociedade. Eu não acredito em antirracismo. Eu não acredito em educação antirracista, em educador antirracista. Eu não tenho nada contra a galera que está defendendo isso nas suas teses, nos seus livros. Adoro a galera, leio e tal, tudo bem. Não tenho nada contra. Mas eu não acredito em antirracismo. Eu acredito em... Eu não sou antirracista. Eu sou pró-afrocentricidade. Esse é o meu posicionamento político. Beijo. Cada pessoa tem o seu, né? Ninguém precisa concordar comigo. Eu acho que o racismo, é importante a gente conhecer o racismo. Muito bem. A gente precisa conhecer ele, assim, de cabo a rabo. Eu acho importantíssimo. Mas eu não acredito que a melhor estratégia de se combater o racismo é brigando contra o racismo. Eu não acho que isso funcione. Assim como eu não acho que funciona gritar vidas negras importam, parem de nos matar. Se você, a Sata Shakur já disse, né? Se você for depender da gentileza, da generosidade do opressor para ter a sua liberdade alcançada, você se lascou, querido. Não vai acontecer. Então, assim, ninguém nunca conquistou sua liberdade apelando para o senso moral do opressor. Não vai acontecer. Poxa, Capitão Mato, me liberta aí, na moral. Não. Quer saber? Você está certo, escravo. Eu vou te libertar. Não vai rolar, galera. Então, assim,
Eu respeito Black Lives Matter, eu respeito todo mundo. Eu não sou o tipo da pessoa que vai falar, vocês são uns bosta, não faz isso, faz do meu jeito. Até porque eu acho que isso é extremamente colonial. Eu não faço isso. Eu não vou até os outros para pregar a minha, enfim, minha postura política. Eu acho que cada um tem o seu, cada um constrói o seu e a gente vai andando para frente sobre isso. Mas não é isso que eu defendo. E eu tô deixando isso bem claro aqui para quem ainda tem dúvidas, né? Tem gente que ainda me pergunta, que ainda tem dúvidas e tal. E eu acho importante explicitar que, conforme o Assante diz aqui, não existe um antilugar. Ou você está envolvido com uma posição eurocentrada, ou você está envolvida com uma outra posição afrocentrada, nem sei como dizer isso, indígena centrada, não sei, sino-centrada, né? enfim, isso aí. arabo-centrada. É isso. Todos os lugares, eles são uma posição por essência. Não existe um anti-lugar. Todo mundo ocupa um lugar. E é desse lugar que todo mundo fala, inclusive. Por outro lado, se localizar no centro implica assumir um papel de agente, isso é, de um sujeito que é protagonista, que é articulador de recursos para a promoção de condições favoráveis para a liberdade humana e de solução do etnocentrismo. Qual é o problema da afrocentricidade? Por que muita gente não adere? Porque a responsabilidade é sua, querido. Não vai dar para terceirizar para o branco. Isso dá muito trabalho. Isso dá trabalho. E nem todo mundo quer ter trabalho, né? Vamos combinar? Dá trabalho você ter que construir o modelo de sociedade que você quer e falar, eu sou responsável por esse bagulho. Bater no teu peito e tu assumir, dominar essa bola e chutar pro gol. Nem todo mundo quer. Tem gente que só quer um lugarzinho quentinho, confortável no sistema de opressão que vivemos. Né? Sabemos disso. Tem pessoas, eu inclusive já disse muito isso, que se um dia o racismo acabar, tem uma camada de pessoas negras, eu diria que uma classe, que ficaria desempregada automaticamente. Não saber como fazer. Que a pessoa só fala de racismo, ela só vive de racismo, ela dá consultoria de racismo, ela vive, ela se sustenta de racismo. Inclusive, pessoal aí que apresentou programa de televisão, pessoal que foi fazer projeto no Carrefour, porque eu tenho memória ruim para algumas coisas, mas para outras eu lembro, né? Inclusive, eu estava comentando outro dia com o Hulk, recebi essa oferta, o dinheiro era bom e eu não fui, porque para mim tem coisas que não tem preço, né? E Mastercard não compra essas coisas também. Citando aqui que nem deveria, porque não me pagaram. Mas é isso. Não acredito nesse rolê de antirracismo, não acredito em nada disso. Né? Não, tem coisas que eu não vendo, meus princípios estão dentro desse balaio. Quando ele está falando de afrocentricidade no campo da educação, ele fala que existe uma ênfase no ponto de vista que situa povos africanos e população afrodescendente como agentes e não coadjuvantes, né? A gente sempre fica num lugar de vamos falar de história, agora vamos falar de história da África, né? Como se história da África. História da África é um gueto dentro da história. É a lei 10.639 batendo na sua cara. Isso. Que aí você faz um eventinho em novembro e cumprir a lei 10.639. É isso. E a gente sabe que isso não muda a vida de ninguém. Bom, continuando daí, eu vou até pular umas partes aqui de agência que a gente já falou bastante. E ele fala assim, a maioria dos debates sobre tráfico negreiro se concentra nas atividades dos brancos em vez de se concentrar nos esforços de resistência dos africanos. A gente tem visto uma mudança aí muito importante. Tem, por exemplo, a Inaí Lopes dos Santos, que é uma historiadora negra que está trazendo bastante conteúdo, né, sobre história por uma perspectiva mais alinhada, né, com as experiências das pessoas negras no Brasil. Tem uma galera aí fazendo um trabalho bom, uma nova geração de historiadores negros que tem feito esse trabalho, e isso é muito importante, né? Isso é muitíssimo importante na educação. Ele vai dizer que uma pessoa educada de verdade, eu acho isso maravilhoso, né? Muito elegante. Na maneira centrada, considera a contribuição de todos os grupos como significativas e úteis. É também se colocar num lugar de humildade, não de arrogância, porque muita gente acha que a afrocentricidade é sobre você se achar o último biscoito do pacote e ninguém mais inventou nada. A África fez tudo. Não, A África fez muita coisa, sim, galera. A África é o berço da humanidade, mas assim, tem muita coisa que não veio de África. É porque aqui ele fala sobre pluriversalidade, não sobre universalidade a partir do afrocentrismo. É o que ela disse lá atrás, há alguns minutos, sobre não ser um bigismo, né? É mais sobre ser todos. Te vejo, te olho, mas eu posso optar em não te perceber, né? Isso.
E Então, também posso optar por agir para te invisibilizar, que é bem comum. Já pulando aqui para uma outra parte que eu acho importante, que ele cita o Carter Godwinson, que é o cara que a gente falou nesse primeiro episódio da nova temporada, sobre deseducação do negro, que é um livro de 1933, que tem 90 anos, e ele fala que os princípios gerais que orientam essa ideia de educação afrocentrada já estavam na obra do Carter. Né? Então, por isso que a gente trouxe primeiro o Carter e depois esse episódio. Né? E que entre os elementos mais importantes dessa tese do Carter está a necessidade da gente tomar as perspectivas africanas e afrodiaspóricas como centro das narrativas, né? Como centro do que a gente aprende na educação. E aí o Assange, ele fala essa diferença, né? Ser africano é uma condição que pode recobrir pessoas, todas as pessoas que estão fora dentro do continente africano, foi o que eu falei, pessoas afrodescendentes, né? Enfim, que descendem de África, pessoas nativas, mas não tem nada a ver com essencialismo, não é uma questão biológica. Não é, fiz exame, sou 70% africano. Isso não existe, pelo amor de Deus. Parem temos com aí o isso. caso da menina. É um caso recente da menina que você mesmo falou, da menina com vitiligo, enfim. Gente, muita coisa. Eu não quero nem entrar nessa seara, entendeu? Gente branca falando, eu sou 20% nigeriano, 20% iorubá. Parem com essa maluquice, pelo amor de Deus. E para de vender dado de vocês, de entregar de bandeja, de comprar, sei lá como é que se fala, entregar dado genético de vocês para essas empresas, vocês não sabem o que eles estão fazendo com esse negócio. Para com isso, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Então, assim, ele fala que isso não tem nada a ver com essencialismo, isso não tem nada a ver com biologia. Não se trata de África mítica, de passado glorioso, de somos todos reis e rainhas. Não. Ai, que nervoso. Esse é a aula 1, né? Da primeira aula de autoestima de quando a gente se entende como negro, somos reis e rainhas. Mas não somos. Não. Sabe? Não tem como todo mundo ser rei e rainha. Não dá, sabe? gente. A gente é filho de agricultor, né? Filho de professor, filho de gente normal que nem nós, entendeu? Também. Eu acho importante, num primeiro momento, a gente entender que nós somos pessoas negras, ótimo, maravilhoso. Mas a gente precisa passar desse momento para poder se colocar num lugar mais adequado ao que a gente é, né? E a afrocentricidade é uma filosofia que ajuda muito a você se entender como pessoa, a você entender onde você está, a você entender quem você é, em que lugar que você cabe nesse mundo e tudo mais, e absorver, entender as outras perspectivas que existem por aí. Então, é importante a gente entender que nem todo mundo é rei e rainha. Se todo mundo fosse rei e rainha lá na África, como é que, sabe, não faz muito sentido. Não ia ter súdito, só ia ter rei e rainha. Só ia ter, sabe? Então é meio maluquice isso. Então, tipo, enfim, eu acho... tem até uma gíria pra isso, mas é uma gíria antiga. Vai denunciar a sua idade, não fala não. Ele vai falar que nem toda pessoa negra é africana. Ao mesmo tempo que pode ser, também pode não ser. Então, o que faz uma pessoa africana entrar no que ele chama de terreiro da afrocentricidade? É a valorização de tradições ancestrais, um posicionamento consciente da necessidade de localizar os fenômenos, né, que acontecem aí na sua vida, no mundo, enfim, né, de você saber onde você está e de promover a agência que se traduz nas mais variadas formas de resistência à aniquilação psicológica, cultural, política e econômica dos povos africanos. O que pega uma pessoa que é, beleza, africana, seja de nascimento, ou, enfim, uma pessoa que nasceu na diáspora, e torna essa pessoa uma pessoa africana afrocentrada, é isso que eu falei. Valorizar a tradição, se localizar e agir para transformação da sua realidade. Basicamente é isso. Um dos pontos altos de tudo isso que a gente falou em relação a fundamentos afrocêntricos, que a gente até agora só discutiu os fundamentos, a gente vai entrar agora na seara de educação, é basicamente a concepção do que é o ser humano, do que é a natureza, do que é o conhecimento, né? Porque quando a gente parte de uma premissa ocidental, a gente está falando que o ser humano é o topo do mundo, né? É tudo, o umbigo é o centro do universo, de que nós somos a espécie mais inteligente, mais importante, mais não sei o quê, mais fenomenal. E que a natureza é um meio ambiente, inclusive esse termo,
que existem recursos naturais, que já é muito problemático. Ele vai dizer assim: as concepções de ser humano, de natureza e de conhecimento são especialmente importantes para a fundamentação filosófica afrocentrada na educação. A primeira ressalva é que o ser humano, natureza e conhecimento não existem isoladamente numa perspectiva afrocentrada. Tcharam! Não dá para separar ser humano, natureza e conhecimento. Essas coisas elas estão juntas, né? Elas têm que ser pensadas, analisadas, discutidas, vividas de maneira conjunta. Não separar razão e emoção, por exemplo. Exato. Então ele fala que para a afrocentricidade não existe identificar a natureza como meio ambiente, porque ele fala que os paradigmas ocidentais defendem que a natureza é algo diferente do ser humano, né? O ser humano é uma coisa, o meio ambiente é outra. Isso não existe na perspectiva afrocêntrica. E que o papel do conhecimento é funcionar como uma ferramenta para colocar todos os recursos da natureza à disposição do ser humano, sob o controle do ser humano. É para isso que se aprende qualquer coisa técnica. Então, se você é agrônomo, você aprende a domar, né, a agricultura, a agronomia, sabe? Tipo, a medicina, você aprende a domar as doenças, né? A biologia, a química do corpo humano. Se você é cientista político, você aprende a dominar a ciência política, você aprende a manipular a política. É uma perspectiva de controle e domínio. É muito diferente do que a afrocentricidade entende por conhecimento, né? E aí tem uma leitura que ele fala que é uma leitura da modernidade, que é uma leitura de que o avanço técnico-científico significa controle e domínio. Então, se você é uma sociedade avançada, você controla e domina tudo. Tanto o ser humano, quanto a natureza, quanto o conhecimento. É tudo sobre controle, poder e domínio. E aí ele vai falando uma série de coisas sobre patriarcado, não sei o quê, e aí tem uma hora que ele fala que na perspectiva afrocentrada, especialmente ele está falando aqui de uma cosmovisão iorubá, a natureza, Eda, que ele fala que ele coloca, nem sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Pode ser de outro jeito. Engloba todos os seres vivos e o meio ambiente. Existe uma similitude entre o meio e as pessoas, né? Tá tudo interconectado. De modo que tudo que se faz contra o meio ambiente é um ato contra a comunidade e cada pessoa que faz parte dela. Homens e mulheres são complementares, cada qualidade masculina tem uma paralela feminina, homens e mulheres se equivalem física e psicologicamente. Isso é totalmente diferente da perspectiva ocidental, a gente sabe disso. Que, inclusive, uma das bases, né, de tudo isso é a exploração de gênero. A criação, a invenção do gênero e depois a exploração, a divisão sexual do trabalho, né? E aí ele fala que o conhecimento, numa perspectiva moderna e ocidental hegemônica, ele deve ser produzido para essa função de domínio. Então você aprende a cuidar de pessoas, né, para dominar o corpo humano. É meio que isso. Você aprende a controlar, a explorar o meio ambiente, o que torna a natureza um supermercado 24 horas para as compras, entre aspas, da humanidade. Daí que segue a ideia de que existem recursos naturais. Você pode ir lá tomar, destruir tudo e dane-se, né? A lógica de pilhar. De extrativismo, né? Extrair e depois ir embora. Então... Só que ir embora não existe, porque você está dentro do mesmo planeta e se você roubar e for embora, você vai embora para outro lugar que também está destruído. A gente está chegando num momento em que o nível do mar está subindo e não interessa para onde você vá, que não existe fora, né? A não ser que você vá para Marte junto com Elon Musk. Mas fora isso, como eu não estou interessada nisso, aí ele está falando aqui que o Karenga, né, que é o Maulana Karenga, que é um outro cara afrocêntrico, ele nos ensina que o conhecimento num contexto e compreensão afrocentrados não significa nunca simplesmente o conhecimento pelo conhecimento, que é uma coisa que a gente vê muito na universidade, né? Quem já passou por ela. Mas sempre o conhecimento pelo bem do ser humano, aliás, pelo bem do mundo, né? Você aprende um conhecimento para melhorar a vida na Terra, para melhorar a vida dos seres humanos e melhorar todo o ecossistema existente. Não é só para você e para o seu umbigo. O conceito de tempo também é uma outra questão que entra aqui, mas eu nem sei, eu acho que eu nem vou falar muito disso, que tá falando aqui, desse negócio do tempo, que eu já falei muito aqui. Já falou. Já falei em outro episódio. Eu vou pular para os princípios, porque tem princípios importantes que a gente precisa conhecer. O Karenga, ele traz o Nguzo Saba. O que é o Nguzo Saba? São os 7 princípios. São princípios afrocêntricos, tá? E o que são os Nguzo Saba? O primeiro é a centralidade da comunidade, o segundo é o respeito à tradição, o terceiro é o alto nível de espiritualidade e envolvimento ético
que é isso, eu não poluo um rio, porque se eu faço isso é como se eu estivesse esfaqueando uma pessoa que é minha vizinha. É a mesma coisa. Você jogar mercúrio no rio é a mesma coisa que matar o pai do meu melhor amigo. Do ponto de vista ético, é isso. Você está matando um outro ser vivo. Harmonia com a natureza social da identidade individual. O que ele está querendo dizer com isso? Eu formo quem eu sou a partir do meu coletivo. Quem me ensina a ser é o coletivo, é a minha comunidade, que me diz quem eu posso ser, que me relembra para que eu nasci, qual é o meu propósito de vida, que me ajuda a concretizar esses dons, né? Então eu dependo da sociedade para construir quem eu sou enquanto indivíduo. A Sumonto Sumé tem esse Fala exemplo, né? bastante Ele fala disso. bastante sobre isso. Fala também da veneração dos ancestrais e da unidade do ser. E aí o Renato Nogueira defende que a gente pode usar o Nguzo Saba como princípios para nortear currículos afrocentrados, né? E aí isso pode ser usado para pegar tudo de conhecimento e alinhavar, que ele fala. Que eu acho muito legal essa metáfora da linha, da costura, né? Que é uma coisa bem manualizada. E aí ele traz depois outros princípios que eu vou ler aqui também, que são os princípios Assante para o currículo afrocentrado, que foi escrito pelo próprio Molefe Kete Assante, que ele elaborou esse princípio para ajudar os educadores a conseguir colocar a afrocentricidade em sala de aula. E esse artigo dele conta com 10 princípios. Eles são: o primeiro, você e a sua comunidade. O segundo, bem-estar e biologia. O terceiro, tradição e inovação. Percebam, tradição e inovação no mesmo princípio. O quarto, expressão e criação artística. O quinto, localização no tempo e no espaço. O sexto, produção e distribuição. O sétimo, poder e autoridade. O oitavo, tecnologia e ciência. O nono, escolhas e consequências. O décimo, mundo e sociedade. Cara, pesadão, né? E aí ele fala que a partir disso você consegue construir fundamentos para uma educação afrocentrada. E o Nogueira advoga que você juntando tudo isso, se você junta tudo isso, ele nesse artigo, cara, esse artigo é uma porrada, assim. O Nogueira ele é muito Ele explica ele é como incrível. fazer. Ele explica como fazer, ele mostra, por exemplo, um instrumento africano. Ele explica tudinho. Ele diz para você, ó, faz isso assim assado. Você tá em geografia, você não sabe o que falar? Mostra a projeção do Arno Peters, que inverte o norte e o sul. A gente vai colocar aí essa imagem para vocês verem da projeção do Arno Peters em comparação à projeção do Mercator e fazer uma discussão de geografia política. Enfim, ele diz aí nas considerações finais que uma educação assentada em paradigmas afrocêntricos pretende contribuir para que a maioria da população brasileira se reconheça na produção histórica e cultural do Brasil. Porque é disso que nós estamos falando, da maioria da população. Enriquecer esse debate intelectual, a produção acadêmica, as práticas pedagógicas e dialogar com toda a sociedade brasileira com o firme propósito de estabelecer topologias epistêmicas. Chique, né? Topologia epistêmica. O que ele está querendo dizer com topologia epistêmica? Você está criando essas nuances aí, você está criando textura para o seu currículo, né? Você está criando profundidade, né? Você está dando mais corpo para o negócio. Perspectiva. Né? Perspectiva, isso mesmo. E aí ele vai falar que essa abordagem da educação afrocentrada avalia parâmetros curriculares dizendo de que lugares estão partindo os conhecimentos que estão sendo propagados nesse currículo e que nenhum lugar deve ser visto como periférico. É assim que ele encerra a última frase do artigo. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, que é maravilhoso. Mas, concluindo, assim, né, porque a gente ainda tem um pedaço aí para falar de um querido, que eu não quero fechar esse episódio, vai ficar enorme, não tô nem aí. A Hugo vai falar um pouco sobre ele. Concluindo aqui sobre o artigo, o Nogueira, ele nos dá caminhos. Isso em 2010, galera. Ele lançou esse artigo em 2010. Ele nos dá caminhos. Ele diz pra gente, em língua portuguesa, que é o mais difícil, porque tem muito material de afrocentricidade, inclusive de educação, em inglês. Mas, para quem não lê inglês, esse é um artigo que dá muitos caminhos, dá muita ideia. Ele traz abordagens práticas mesmo para quem é educador. E mesmo para quem não é, mas precisa trazer uma perspectiva de educação corporativa dentro da sua empresa, mas quer falar disso no seu projeto de cultura, teatro, dança, música, enfim. Isso serve para todo mundo, né? Esse conhecimento que o Nogueira traz é muito importante
para o que a gente está discutindo após 20 anos de implementação da Lei 10.639. A gente chegou num momento histórico que as coisas não avançaram como a gente pensou que elas avançariam, né? Elas não avançaram e elas tendem a não avançar se a gente não pegar esse problema. Tipo assim, ó, peguei, enfiei debaixo do braço, é problema meu, vou resolver. Então, eu queria deixar esse artigo aqui como uma sugestão para quem está perdido, para quem quer fazer, mas não sabe como. Eu acho que é um bom começo, esse artigo. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Hugo, porque ele vai falar mais do Amilcar Cabral, que muita gente não conhece. Eu conheci o Amilcar Cabral pelo Paulo Freire, porque eu fiz 3 períodos de pedagogia na universidade, e eu conheci, óbvio, o Paulo Freire, estudei e tal, e aí uma micropassagem de um texto falava que ele tinha ido exilado e que ele conheceu o Amilcar Cabral. Eu falei, quem é Amilcar Cabral? Era preto, né? Ele foi para Guiné-Bissau, se eu não me engano, ele foi para algum lugar aí, exilado, e ele conheceu o Amilcar Cabral, e o Hugo vai explicar mais sobre quem é ele. Isso, exatamente. O Amilcar Cabral, ele se chama Amilcar Lopes da Costa Cabral. Ele foi um político, agrônomo e teórico marxista de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que liderou uma luta pela independência desses países contra o colonialismo português. Ele pegou em arma, sim. Maravilhoso. Ele, assim como o Fanon, ele pegou em armas para poder defender os seus... Às vezes é isso que falta, né? É isso que falta, né? Eu sinto. Ele nasceu em 1924, na Guiné-Bissau, e mais mudou-se para Cabo Verde ainda na infância, onde ele completou o ensino primário e secundário. E em 1945 ele foi para Lisboa estudar engenharia agrônoma, e onde ele se envolveu nas atividades políticas, culturais, voltadas para a valorização da identidade e da cultura africana. Ele fundou o Centro de Estudos Africanos e a Casa dos Estudantes do Império, que eram espaços de resistência e de debate para a situação colonial. Em 1956, ele cofundou o Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que tinha como objetivo libertar os 2 países do domínio português. Ele organizou e liderou uma luta armada contra as forças coloniais que começou em 63 e foi até 74. Ele também desenvolveu a teoria política e pedagógica baseada na afrocentricidade, que a gente já acabou de falar aqui, que buscava recuperar a história da cultura africana, bem como a agência e a identidade dos afrodescendentes. E ele defendia que a educação era uma arma era a arma adequada para a emancipação do povo africano, mas que a luta armada era necessária diante da repressão colonial. Então ele entendia que ele precisava fazer algo em relação a... Um rifle numa mão, um livro na outra, pessoal. E aí ele fez isso, e a partir disso ele foi assassinado em 73. Como todos os outros líderes africanos panafricanistas. Por agentes infiltrados de uma força especial de Portugal, e que era a polícia política portuguesa, e antes de ver a concretização da independência dos seus países, porque posteriormente Guiné-Bissau concretizaram a independência, né? Mas ele não viu. Ele é considerado um dos maiores líderes e pensadores do continente africano e é um exemplo de educação afrocentrada. E aí tem algumas curiosidades sobre ele, mas você quer falar alguma coisa antes de eu falar sobre essas curiosidades? Do Amilcar Cabral? Quero falar uma coisa. Que o Paulo Freire aprendeu boa parte do que o Paulo Freire falou aí educação nos livros e tal, o negócio de educação bancária. Ele aprendeu com quem? Com quem? Quem era o revolucionário que ensinou tudo isso para ele? Assim como o Fanon, como você mesmo trouxe outro dia quando a gente estava conversando. Ele conheceu ou leu o Fanon, não sei. O Amilcar, eu sei que eles conheceram, inclusive trabalharam juntos num projeto de alfabetização. Na verdade, o Paulo Freire chegou no projeto do Amilcar Cabral. O Amilcar Cabral já estava fazendo o rolê dele quando o Paulo Freire chegou exilado. Então, o Paulo Freire chegou na condição de aprendiz, queridos, né? Ele não chegou lá na posição de vir aqui ensinar um negócio para vocês. E ele trouxe para cá, quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe muitos outros conhecimentos, que ele não aprendeu só com o Amilcar Cabral. Não estou aqui para desqualificar o Paulo Freire, mas eu acho muito problemático que a gente fale de Paulo Freire, mas esqueça de falar de Amilcar Cabral. Eu acho muito importante, num contexto de língua portuguesa, porque ele falava português, porque Cabo Verde e Guiné foram colonizados por Portugal. Então, eu acho muito problemático que a gente fale de um e não fale de outro. A gente sabe por quê, não é mesmo? Então, é isso.
E aí tem algumas curiosidades de vida dele que se entrelaçam muito, com muitas coisas relacionadas ao Brasil, mas pessoalmente ele era um poeta, ele escreveu poemas, sobre a terra natal dele, ele falava sobre luta, sobre amor. As pessoas não são não tem só um lado, né? As pessoas têm vários lados. Então, tipo, é interessante ver que o cara era um militante de um lado, mas escrevia poema do outro, sabe? Então, tipo, isso é bem interessante. E um dos seus poemas mais famosos é A Guiné e o Cabo Verde, que começa com o verso Guiné e Cabo Verde, duas asas de um só pássaro, que o mar separa, mas que a história une. Ele também era admirador da cultura brasileira, ele tinha uma grande amizade com Jorge Amado, que visitou ele em Guiné-Bissau em 72, e também gostava de samba, de capoeira. Ele chegou a aprender algumas coisas de capoeira daqui do Brasil com alguns brasileiros que viviam em Guiné-Bissau. Ele também tinha coleção de discos de música brasileira, que tinha Cartola, Clementina de Jesus, Dorival Caymmi, Ele conhecia mais de música brasileira que era muito mais brasileiro, brasileiro que né? muito brasileiro, né? Ele também era defensor da emancipação das mulheres e incentivava a participação feminina na luta da independência. Ele dizia que a libertação da mulher é uma necessidade fundamental da revolução e garantia, porque dentro disso ela garantia da sua continuidade, condição e do seu triunfo. É muito interessante que ele teve um projeto, ele, enfim, deu espaço, né? Porque eu acho que é sobre isso. Você, enquanto liderança, ele era um cara, um homem, ele abriu esse espaço para que as mulheres pudessem auto-organizar a sua luta. Né? Então, dentro da perspectiva política dele de revolução, existia um protagonismo importante das mulheres, que ele poderia, inclusive, dizer, faz aí o que eu quero. Não, ele deixou que... Ele, inclusive, tem uma fala dele em que ele fala isso, que é importante, como se diz, abrir o espaço para que as mulheres façam por sua própria conta, porque elas sabem fazer o que elas têm que fazer. Ninguém precisa dizer a mulher nenhuma o que ela tem que fazer. E eu achei isso interessante, porque era um cara que vivia num contexto, a gente está falando aí da década de 50, 60, era outro mundo, né, gente? É, Então, era um cara bem diferenciado. desconstruidão, É. diferenciado. Ele era um estudioso da cultura africana e ele desenvolveu um conceito de reconversão cultural Amo, eu que, amei esse conceito. que consistia em recuperar e valorizar os elementos culturais dos povos africanos que foram negados ou destruídos pelo colonialismo. Ele defendia que a cultura era uma arma fundamental para a libertação e para a construção de uma identidade nacional. Ele também se interessava pela cultura dos povos indígenas da América Latina e chegou a visitar o México e a Bolívia, onde conheceu algumas tradições e as lutas dos povos maias e dos aimarás. Eu achei maravilhoso esse negócio de reconversão. Que me lembra uma coisa meio igreja. Aí eu fiquei imaginando a galera macumbeira batendo na porta dos outros 6 horas da manhã, igual o Você já ouviu testemunho de falar a Jeová. palavra do... Você já ouviu a palavra de Exu A hoje, palavra de Exu querido? hoje? Já ouviu Posso deixar falar? um panfletinho? Deixar um panfletinho, deixa eu deixar um borizinho aí. Maravilhoso. Já fez o bori? Já fez o bori? E aí tem uma parte que é interessante, que é a relação dele, né, especificamente com o Paulo Freire, né, por exemplo, os estudos de Amílcar Cabral e Paulo Freire têm em comum a preocupação com a descolonização das mentes, a emancipação dos povos oprimidos pelo colonialismo e pelo capitalismo. Ambos foram pedagogos do anticolonialismo que buscaram desenvolver uma educação crítica e libertadora, onde a gente já ouviu isso, baseada na afrocentricidade e na conscientização. Ambos também se inspiraram no marxismo e na obra de Franz Fanon, mas fizeram uma apropriação criativa original dessas referências, né, adaptando-se à realidade africana e latino-americana. Alguns dos temas que aproximam os estudos do Cabral e o Freire, tem alguns aqui listados e eu vou falar alguns deles. Tem a relação entre a cultura e a libertação, que tanto Cabral e Freire consideravam que a luta pela libertação era um fato cultural e um fator de cultura, e que a cultura era uma arma fundamental para a resistência e para a construção de uma identidade nacional. A cultura é uma arma fundamental para a construção de uma resistência e uma identidade nacional. Isso quer dizer muito, muito, muito sobre o que nós aqui como pessoas negras e nós também como educadores, que a gente está tentando mudar essa perspectiva de educação que a gente tem hoje,
do que a gente quer para agora e principalmente para o nosso futuro. Porque eu acho que se você chegou aqui, assim como eu acho que eu me colocando agora no lugar de ouvinte também do Afrofuturo, Você não é mais ouvinte. eu não sou mais ouvinte, mas eu fui ouvinte por muito tempo e quando eu chego aqui agora, em 2023, depois de tudo que eu vi, que eu li, que eu aprendi com o Afrofuturo e chegou aqui agora, e eu estou falando agora de afrocentricidade, eu entendo perfeitamente que o futuro não tem a ver com o quanto de acúmulo de capital ou de qualquer outra coisa de bem material eu consiga obter. O futuro depende da cultura. E se você domina a cultura, você domina tudo. O passado, você domina o presente e você domina o futuro. Então, se a gente se mantiver dentro desse paradigma cultural que a gente tem hoje, que é óbvio, é um paradigma cultural que está aí há muito tempo, é uma máquina muito Muito grande, é um tempo, monstro. Hugo. Tá, Esse paradigma cultural que a gente está vivendo, ele tem mais ou menos 0,1% da história da humanidade. Sim, eu É digo muito dentro curto. dessa história que a gente tem até hoje, vamos lá, do século XVIII para cá, por exemplo. Mas isso é uma perspectiva eurocentrada, Isso é entendeu? uma coisa. Se você pensa do ponto de vista da duração da história da humanidade, é 0,1%. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Isso é Inclusive, fazer a gente acreditar que tem muito tempo é uma estratégia de dominação. Porque Exato. quando a gente acha que é uma coisa que é muito grande, vai dar muito trabalho, a gente não consegue derrubar isso, não. É uma forma de alienação mesmo, de fazer a gente se alienar de uma realidade histórica. Não é muito tempo, né? Se você olhar 500 anos de colonização, cara, 500 anos, quanto tempo só de império no Egito, eu não tô nem falando da Etiópia, de lugares muito mais antigos. Tem mais de 4 mil anos, tem registro de 6 mil anos, sim. Você encontra coisa na Etiópia de 65 mil anos. Então, assim, me desculpa, não tem muito tempo. A gente realmente. Você me deu um fecho aqui agora. Não te deu um fecho, não. Mas realmente corrigindo. É porque é uma coisa que a gente realmente tem que. De alguma forma, a gente tem que colocar para dentro da gente. Porque a gente acreditar que é impossível desconstruir isso é parte do processo de tentar fazer com que a gente nem tente, entendeu? Sim. Eu particularmente não acredito que seja impossível. Eu acredito que é possível, tanto que. É possível e é necessário, sim, porque senão vai todo mundo morrer. E, tipo, sabe? Não tem como a gente viver mais desse jeito, sabe? E a gente precisa se reeducar, se deseducar, né? Como o Carter disse. Isso acontece aqui também, eu e você, exatamente. Quem tá ouvindo a gente com a gente mesmo. Assim, pra quem tá ouvindo também, vocês estão discordando. Sim. Talvez também, porque eu acho que faz parte parte da afrocentricidade, tanto da afrocentricidade como você como uma pessoa dentro de um mundo. A gente não precisa concordar com tudo e a gente não precisa, sabe, discordar de tudo também. O que a gente pode chegar é dentro de um debate filosófico ou uma conversa qualquer, a gente chegar num acordo ou desacordo. No final da conversa a gente pode também ter um desacordo, tipo, entendi o seu ponto, mas eu não concordo. E é isso. Eu sabe? acho até que no episódio de pluriversalidade eu falei disso, que é o tal do polidiálogo, que é você dialogar sem necessariamente a necessidade de concordar. Isso, Porque o diálogo, ele é para dialogar, ele não é necessariamente para chegar em lugar nenhum. Exatamente. Então, sim, tá tudo bem discordar, mesmo que você não concorde, tá tudo certo. Não é sofismo, sabe? Não é que você precisa convencer a pessoa de qualquer jeito a chegar onde você quer. Isso é uma perspectiva colonial. Então, conversiva, né? Isso, exatamente. Então a gente tem que fazer a reconversão, como disse o Amilcar, para a gente conseguir voltar no nosso. Voltar não, para a gente recomeçar, fazer um reset cultural. Estamos no processo. Exatamente. Você vai continuar aí esses aspectos? E vamos lá. Eu parei aqui na parte da identidade nacional. Né? Mas essa parte você já falou. Né? O que você ia continuar falando eram. A gente estava falando dos pontos em que a obra do Cabral, do Amilcar Cabral e do Paulo Freire convergem. A relação entre cultura e liberdade, né? Das lutas por liberdade e tal. O segundo é qual? É a relação entre educação e trabalho.
que eles criticavam a educação bancária, que alienava os trabalhadores, que impedia de participar da produção de conhecimento da história. Eles propunham uma educação problematizadora que articulasse a teoria e a prática, e que envolvessem os trabalhadores na análise e na solução dos problemas que os afetavam. E que aí tem a ver com o sindicato, enfim, toda essa construção Política, né? política coletiva que quando a gente... Beleza, estamos em relação de trabalho. E o que a gente vai fazer em relação a gente? Só vai trabalhar e foda-se? Não, desculpa falar o palavrão. A gente só vai trabalhar e é isso? Não, a gente vai trabalhar e a gente vai reivindicar, né, melhorias dentro desse processo de trabalho, dentro desse ecossistema de trabalho e de mais-valia, enfim, tudo mais, de meio de produção e tudo mais. Para que eles pudessem contribuir com o desenvolvimento econômico e social dos seus países. E também tinha a relação entre consciência e ideologia, que Cabral e Freire entendiam que a consciência era a capacidade de perceber e de transformar a realidade. Olha a conscientização da E Santi que aí, gente! A ideologia era um conjunto de ideias que justificava e mantinha a dominação. Eles denunciavam que a ideologia colonialista, que desumanizava e desumaniza ainda as pessoas, né, inferiorizava os povos africanos, os povos afro-brasileiros, e que impedia a sua libertação. Eles propunham uma educação que estimulasse a consciência crítica, que desmascarasse a ideologia dominante e que possibilitasse a construção de uma nova visão de mundo baseada na solidariedade e na justiça. Eles têm várias convergências filosóficas e de trabalho. E... Coincidência? Não. Coincidência? Acho que não. Mas e eu acho interessante também a gente vai deixar algumas dicas sobre o trabalho dele aqui também para vocês, na dica do Afrofuturo. E aí a gente vai avançar mais nessa questão um pouco mais para frente, para a gente poder construir mais essa parte da educação que a gente tá proposto a mostrar para vocês nessa temporada. É bastante coisa, né? Falamos! Ficou muito grande esse episódio. Mas eu adoro um tarugo desse de 1 hora, adoro um episódio desse enorme. Eu acho que foi muita coisa, tem muita coisa pra gente pensar a partir disso, porque é uma tarefa hercúlea, né? Pesquisar e trazer Renato Nogueira, Santi, todo mundo, Maulana Karenga, Amilcar Cabral, Paulo Freire, a gente trazer tudo isso para conversar junto num episódio só, é muita coisa. Eu sempre brinco que cada pesquisa de cada episódio do Afrofuturo dá uma dissertação de mestrado, né? A gente lê pra caramba, a gente escreve muito, a gente pesquisa demais para conseguir criar um negócio, tira muita coisa do roteiro, para conseguir trazer para vocês uma contribuição, né? Que as pessoas... Eu acho que, assim, aqui no Afrofuturo, nosso foco é produzir e divulgar, disseminar conhecimentos que tenham... Não é nem utilidade do ponto de vista utilitarista, né? Mas que tenha função na vida das pessoas, né? Que traga impacto para a vida de quem ouve a gente, de quem transforma as suas realidades nos seus territórios. Então, o objetivo aqui da gente é realmente fomentar essa transformação onde você está, a partir do que você pode fazer, né, e daquilo que você deseja para o seu futuro e para o futuro da sua comunidade. Então, obrigada se você ouviu até aqui, porque eu sei que a gente fala muito rápido, é muita informação, é muita coisa técnica, mas eu fico muito feliz se você curtiu esse episódio. Inclusive, eu estava vendo os dados dos ouvintes, né, enfim, no Spotify, e eu fiquei muito feliz de ver que mais da metade das pessoas ouve os episódios até o final. Isso é um dado incrível. Tipo, mais de 60% da audiência ouve os episódios até o fim, mesmo sendo um conhecimento denso, sendo uma linguagem muitas vezes que afasta, né? Porque eu sei que divulgação científica é um troço complicado, né? Então, eu sei que é difícil, que é, às vezes, meio impenetrável mesmo. Você fica, tipo, por onde eu entro? Como é que eu entendo isso que eles estão falando? Etc e tal. Mas a gente tenta, ao máximo, fazer com que esse conhecimento que está no papel, que está num livro, ele chegue para pessoas que muitas vezes não podem comprar o livro, que não tem grana para trazer, imprimir o artigo, que não tem necessariamente uma internet de boa qualidade para baixar. Enfim, a gente sempre tenta fazer com que esse conhecimento esteja cada vez mais acessível. Esse é o nosso trabalho aqui. E a gente chegou a mais um final de episódio aqui do podcast Afrofuturo.
Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre educação afrocentrada, a relação disso com o afrofuturismo, e que esse movimento que a gente fez aqui hoje possa te ajudar a imaginar e construir futuros aí por onde você está, e que isso impulsione a vida das pessoas negras que estão junto de você, que estão ao seu redor, e que a gente possa resistir, né, de alguma forma, com dignidade, com criatividade e liberdade, porque isso é fundamental para as nossas vidas. Não esquece, por gentileza, por favorzinho, de compartilhar esse episódio. Se você acha que algum colega educador precisa ouvir, algum amigo, algum familiar, alguém que você gosta e que você quer que a pessoa reflita sobre isso com você, ou para fofocar no grupo de amigos, compartilha esse episódio com as pessoas para ajudar a gente a chegar com esse conteúdo mais longe e também para ajudar as outras pessoas a refletir sobre esses assuntos. Obrigada pela sua escuta afetiva, atenta, e até um futuro próximo. Muito obrigado, gente. Tchau.